Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, as abominações do templo, da nossa revista do quarto trimestre de 2022, a Justiça Divina. O texto áureo desta lição está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tudo o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. A verdade prática desta lição: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Nós temos 3 objetivos nessa lição, que é expor a visão do capítulo 8 do livro, destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões, e tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. A nossa leitura básica está no capítulo 8 de Ezequiel, que eu vou deixar para fazer no decorrer da lição. Primeira coisa que eu gostaria aqui de enfatizar é o seguinte: na primeira aula nós colocamos vamos falar assim, um cronograma referente às 3 deportações que ocorreu com o povo, que estão registradas aí nos livros proféticos da Bíblia. Porém, existe uma diferença de calendários, uma diferença do calendário hebraico para o calendário babilônico. Geralmente dá mais ou menos 1 ano de diferença. E nós temos a questão dos historiadores, os estudiosos, teólogos, que escrevem livros para nos apoiar nessa questão. Então, se nós olharmos aqui na lição de número 2, na leituras para aprofundar aqui na revista, nós temos aqui uma sugestão que é a Teologia do Antigo Testamento, um livro de Roy Zuck. E nós temos também o livro A Justiça Divina, do pastor Ezequiel Soares, que é o livro de apoio oficial da nossa revista. Aí eu quero enfatizar 2 coisas aqui. Existe uma divergência de datas, tá? Uma divergência de datas. Eu vou ler o que está nos 2 livros e vou fazer um quadrinho aqui para explicar isso, só para ficar mais claro. Então, na página 10 do livro A Justiça Divina, ele fala assim, lá no finalzinho do capítulo, dessa página: é uma retrospectiva histórica, baseada em 2 Reis... Não, desculpa, deixa eu ler um pouquinho antes. Fala assim: segundo o relato em prosa de Jeremias 52, o cativeiro babilônico é a sequência de uma série de 3 deportações em 598 a.C., 587 a.C. e 582 a.C. É uma retrospectiva histórica baseada em 2 Reis, capítulo 24, do 18 ao 25 e o versículo 30. Combinado com o livro de Ezequiel, o cumprimento da profecia de Jeremias é confirmado. Então aqui ele coloca 3 datas. Quando eu vou para o livro do Teologia do Antigo Testamento, eu tenho aqui em 2 lugares. Na página 395, quando ele começa a falar uma teologia de Ezequiel e Daniel, ele fala o seguinte, Ezequiel, o grande profeta do exílio, entregou mensagens de calamidade e consolação entre 592 e 570, de acordo com a informação cronológica fornecida por ele. E ele fala assim, fora levado ao cativeiro babilônico na 2ª onda de deportação em 598. 2ª onda de deportação em 598. Aí quando a gente pula para a página 418, onde ele vai falar da teologia do livro de Daniel, ele fala o seguinte, coube a Daniel, um moço exilado na primeira fase da conquista babilônica em 605 a.C. Ou seja, há uma divergência entre os 2 livros. O próprio livro de sugestão da revista, ele não bate com as datas
da revista. Então, eu fiz um quadrinho aqui, só pra gente, vou aproximar aqui pra gente tentar ver um pouquinho, que ele faz o seguinte, ó, eu tenho aqui 605 a.C., 598, 593, 591 e 586, que são as principais datas. Então, em 605 ocorreu o cerco de Jerusalém, vou falar de forma geral. Em 598 ocorreu a deportação de Ezequiel. Em 593 a primeira visão do capítulo 1. Em 591 a segunda visão do capítulo 8, que é o que nós estamos estudando. E em 586 a destruição da cidade do Templo de Jerusalém, a queda de Jerusalém que se fala. Aí eu fiz aqui do lado uma comparaçãozinha, que é, primeiro, o livro A Justiça Divina e depois o Teologia do Antigo Testamento. Então, no livro A Justiça Divina, em 605, ele fala do cerco de Israel, de Jerusalém. Porém, no livro Teologia do Antigo Testamento, ele fala que ocorreu a primeira deportação onde Daniel foi para a Babilônia, que é o que eu li lá no livro. Então, há uma divergência já nesse primeiro ponto. No segundo, que é 598, no livro Justiça Divina, fala da primeira deportação, onde Ezequiel e Daniel vão juntos para o cativeiro. Porém, no livro Teologia do Antigo Testamento, fala Daniel foi em 605 e Ezequiel foi em 598, na segunda deportação. Então, o livro Justiça Divina fala que a primeira deportação foi em 598, porém, Ezequiel e Daniel foram juntos. E no Teologia do Antigo Testamento é separado, primeira deportação em 605 e a segunda em 598. A primeira visão no livro da Justiça Divina fala que foi em 593 e no do Teologia 592. É aquela diferença de um ano por causa dos calendários. Na segunda visão do capítulo 8, no livro Justiça Divina, 592, no Teologia do Antigo Testamento, 591. E em 586/587, aquela diferença de um ano, no livro Justiça Divina fala que foi a segunda deportação e a destruição, a queda de Jerusalém. Já no livro da Teologia do Antigo Testamento fala da terceira deportação e da destruição de Jerusalém. Então, ou seja, aquilo que eu passei na primeira aula, né, desta lição, que seria a introdução ao livro de Ezequiel, eu fiz baseado no livro Teologia do Antigo Testamento de Roy Zuck, tá? Por quê? Porque nós tivemos 3 deportações. Primeiro foi Daniel, depois foi Ezequiel, e depois, na queda, levou a mais uma grande parte do povo, ficando só um remanescente para cuidar da terra. Então, 3 deportações. Tem outros estudos, fala que em 562 a.C. teve mais uma deportação, e se a gente for ver, né, dependendo do ponto de vista do teólogo, do historiador, nós podemos achar mais divergências. O interessante disso não é a divergência de datas, mas é os avisos que Deus vai dar. Então, se em 605 houve o cerco, ou seja, a Babilônia chegou, Nabucodonosor chegou, foi um aviso para o povo. Daniel foi deportado, mais um aviso. Ezequiel foi deportado, mais um aviso. Ou seja, Deus deu muitas chances para o povo se arrepender e mudar de vida. E nós vimos também na primeira aula, eu li, né, uma grande sequência de pecados que o povo cometia. Você vê pecados do povo, pecado dos príncipes do povo e pecado dos sacerdotes. E nesse capítulo 8, nós vamos concentrar o pecado não na cidade, não no povo. Nós vamos concentrar o pecado agora nos príncipes e nos sacerdotes, que influenciam o povo a pecar, a trazer a destruição para o povo de Jerusalém. Então, agora eu vou começar a ler um pouco mais os textos, né, que é da nossa leitura básica, juntamente com outro desenho. Nesse desenho, o que eu estou fazendo aqui? Eu desenhei vamos falar assim, o templo, né, daquela época. Então eu tenho aqui, ó, o sol no meu dedo,
e aqui as portas da entrada do templo. Você entrou no templo, você já vai achar o átrio, né, o lugar santo e o lugar santíssimo. No átrio nós temos o altar de holocausto, depois nós temos a bacia de bronze, porque o sacerdote vinha e oferecia o holocausto, ele se lavava na bacia, ele entrava aqui nas câmaras que tem, em volta aqui do lugar santo e lugar santíssimo, para poder trocar de roupa, que ele tinha que ministrar com as vestes próprias. E ao entrar aqui no lugar santo, já banhado com as roupas trocadas, ele tinha a mesa da preposição e ele tinha o altar de incenso. E quando ele entrava no lugar santíssimo, uma vez por ano, ele tinha aqui a arca da aliança. Então eu tenho a mesa, o altar de incenso e tenho o candelabro. Tá? Essa é a estrutura do templo que estava ali vigente na época de Ezequiel. Tá? Então esse é o templo. Aí eu desenhei aqui em cima a Babilônia. Só que a Babilônia estava muito longe desse templo. E nós vamos começar agora a analisar o texto. E eu vou apontando aqui dentro desse desenho. Então ele fala, ó, Ezequiel capítulo 8, versículo 1. E aconteceu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, quando eu estava sentado em minha casa, ou seja, Ezequiel na casa dele em Babilônia, e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, que a mão de Deus, o Senhor Jeová, repousou sobre mim. Aqui nós temos uma observação. Ezequiel ele usa muito duas expressões para se referir quando Deus estava dando algo para ele. O primeiro é, veio a mim a palavra do Senhor, e a outra é, a mão de Deus veio, repousou sobre mim. Quando ele fala, veio a mim a palavra do Senhor, ele está se referindo a algo que ele precisa transmitir. É como se fosse uma mensagem, vamos assim falar, verbal, que Deus trouxe para ele uma revelação e ele precisa transmitir para o povo. Quando ele fala que a mão do Senhor veio para ele, você vai ver que é algo mais profundo, mais, vamos falar assim, sobrenatural. Você vai ver ele tendo visões, coisas extraordinárias, simbólicas, que vão levar assim a um entendimento mais complexo daquilo que Deus está mostrando, porque Deus ele fala com os seus profetas através de sonhos e visões e de uma forma tipológica, simbológica. Então você tem que conhecer muitos detalhes da Bíblia para conseguir interpretar uma visão, um sonho que tem aspectos simbólicos, tipológicos. E ele continua assim, e observei e eis ali uma semelhança de homem, com uma aparência como de fogo, e de seus lombros para cima tinha aparência de um esplendor de fogo, e da cintura para baixo tinha um brilho de bronze reluzente, que estendeu-se a forma de uma mão, e fui tomado pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levou entre terra e o céu, e me transportou nas visões de Deus a Jerusalém. Ou seja, ele foi pego pelos cabelos, ele foi saindo ali da Babilônia, né? Ele foi pego e ele foi levado até Jerusalém, a entrada da porta do átrio interior que fica em direção ao norte, onde estava assentado o ídolo que provoca ciúmes. Então, ou seja, vamos lá. Ele estava aqui na Babilônia, ele foi levado aqui, Ezequiel, até a entrada aqui da porta do átrio interior, tá? Essa é exterior, essa é interior. Então ele foi trazido. Como que ele foi trazido? Ele teve um arrebatamento de sentidos, né? Aquilo que nós chamamos de um arrebatamento espiritual. Ele foi levado em espírito até o templo em Jerusalém. Alguns historiadores falam que ele foi levado em corpo também, não foi só em espírito. Por que falam que ele foi levado em corpo? Porque no momento aqui que ele está interagindo com a visão de Deus, ele cava a parede, ou seja, ele usa seu corpo para cavar. Porém, isso é normal numa interação, quando você tem uma visão
algo mais profundo espiritualmente. Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa durante um sonho, uma visão, e você interage. Mas isso não quer dizer que você está em corpo. Mas existe a possibilidade também. E independente dele estar em corpo ou em espírito, o interessante é que ele andou pelo átrio, pelo lugar santo, ele andou ali naquela região onde estava cheio de pessoas cometendo pecados e ninguém viu ele. Então nós cremos que ele teve um arrebatamento de espírito, né? Ele foi levado em espírito até lá para poder interagir com essa revelação de Deus. Então, nós começamos aqui, né? Versículo 1 e 2 do capítulo 8, e ele para aqui com o versículo 3 na porta. E vou continuar, hein? Então ele fala assim, ó, 4. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali conforme a visão que eu tinha visto no vale. Olha que interessante. Os sacerdotes pecando, os príncipes do povo pecando, o pastor pecando, os obreiros pecando, e a glória de Deus continuava ali. O povo pecando, sendo influenciado pelos líderes, pelos sacerdotes, e a glória de Deus continuava no templo. Que isso, pastor? Muitas vezes o povo está em pecado, o pastor está em pecado, os obreiros estão em pecado, os irmãos estão em pecados, mas Deus cura, Deus liberta. Ainda a glória de Deus está presente, porque Deus está dando tempo para nós nos arrependermos. Porque quando a glória de Deus sai, acabou. Não tem mais nada. Não tem mais chance. O juízo vem e vem destruindo tudo. Então, é por isso que às vezes a gente descobre, fulano estava em pecado. Opa, ficou tanto tempo em pecado, ministrando, pregando, como a gente vê aí com alguns pregadores famosos, que estão aí na mídia, estão em alta, e depois você descobre que ele caiu em pecado. Mas Deus usava, revelava, dava visões, usava ele para curar e não sei o quê, a cantora, o cantor. Ou seja, a glória de Deus ainda permanecia ali sobre eles, que Deus estava dando tempo para se arrepender. Até chegar o momento que, a taça do juízo de Deus se enche, expliquei isso em outra aula, e acabou, o juízo vai vir, a pessoa vai cair, vai ser desmascarada e vai embora. Então ainda a glória de Deus estava lá. Verso 5. Então ele me disse, filho do homem, levanta os teus olhos em direção ao norte. Levantei, pois, os meus olhos em direção ao norte, e eis que ao norte da porta do átrio, à entrada estava o altar do ídolo dos ciúmes. Então Ezequiel saiu da Babilônia, foi levado em espírito até a porta do átrio interior. Aí Deus manda ele pegar e olhar para cá, ó. Olhar para cá, para a porta da entrada. E aqui eu vou fazer um desenho aqui, ó. É um desenho que nós chamamos de obelisco. Vou desenhar uma árvore também, tá? O que é isso aqui? É a imagem dos ciúmes que ele fala. Então, vamos lá. Ó, então, Ezequiel veio. Era só um minutinho. Ezequiel veio. Deus levou ele até a porta do átrio interior. Até a porta do átrio interior. E mandou ele olhar, vou fazer uma seta aqui, para a entrada do átrio. E ali tinha um obelisco. E vou botar uma árvore aqui também. Isso aqui a gente chama de Azerá, que é a imagem dos ciúmes. Então, ó, eu tinha feito o desenho aqui no lugar errado. Então, Ezequiel, olhe para cá. Quando ele olha, ele vê a imagem dos ciúmes, que é Azerá, é o obelisco ou uma árvore. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é o que eles adoravam, eram os postes ídolos, que eram colocados tanto dentro de casa como em cima nos montes de Israel, onde eles adoravam a essa entidade que está ligado à imoralidade sexual. E por que um poste ídolo, né? O que é o poste ídolo? Né? Que a gente está vendo aqui. O que é um poste ídolo? Não sei se vocês já ouviram falar, quando tem a tal da festa junina, que tem um pau de sebo, e a pessoa tem que subir nesse pau de sebo. Quem sobe ganha um prêmio, alguma coisa assim. Antigamente, de acordo aí com a tradição, com historiadores, o culto
a essa deusa Azerá, o pessoal subia nesse poste ídolo, que era de madeira, e ele era todo ceboso. As mulheres subiam nuas e desciam escorregando nesse poste ídolo. E os homens ficavam embaixo se masturbando. O que é isso? Era uma forma de culto. Por quê? Porque os cultos pagãos, eles estão fortemente ligados com imoralidade sexual e com comidas. Os dois caminham juntos. Então o culto a Azerá, a esse ídolo dos ciúmes, era feito diante de um poste ídolo, né? Que pode ser esse pau de sebo, igual eu falei, e também era a figura de uma árvore. Por isso que o pessoal fala, né? Tem a árvore de Natal, você tem a história lá do natalino, né? Que vem trazendo toda uma tradição, vamos assim falar, pagã para dentro do cristianismo, né? Eu não estou falando que é errado o Natal, porque o Natal ele simboliza o nascimento de Jesus e é uma data onde, vamos falar assim, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, onde se tinha referência a um culto pagão, a graça superabundou e hoje toda a humanidade sabe, reconhece que no Natal é o aniversário de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o nome de Jesus foi propagado por toda a humanidade, superabundando aquilo que antes era trevas, né? Porém, a árvore de Natal é uma referência simbólica ao culto a Azerá também, né? Que vamos falar assim, carrega esse sincretismo, carrega esse simbolismo, essa tipologia. Não quer dizer que você botou uma árvore, botou lá presentinho, luzinha, que você está cultuando a Azerá, não. Porque o culto é consciente, o vosso culto é racional, diz a Bíblia. Mas era uma simbologia da época, o pessoal tinha essas pequenas árvores dentro de casa, ou eles iam para debaixo de árvores para cultuar com imoralidade sexual, com comidas e assim por diante. Então, ele está falando, essa imagem de ciúmes, né, esse obelisco, esse pau de sebo, essa árvore, que representava Azerá, era colocado diante da porta do átrio e podia ser visto por todos em Jerusalém. Isso era terrível, terrível. Então, isso está no versículo 5 e no 6. O 6 fala assim, e ele falou ainda, filho do homem, tu vês o que eles estão fazendo? Vês as grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que eu me afaste para longe do meu santuário? Mas ainda voltarás e verá outras abominações maiores. Ou seja, este culto pagão, essa adoração imoral, sexual, que era feito ali à entrada do átrio, que todos podiam ver e participar, isso influenciava o povo a cometer esse tipo de pecado dentro de suas casas, nos altos montes e à porta da casa do Senhor. Então, isso aqui era uma abominação, é terrível. Só que esse, vamos falar assim, é o nível 1. Tem coisas piores que ainda ele vai mostrar para Ezequiel, né? Só para a gente entender. Então, vamos agora para o versículo 7. Então me conduziu à porta do átrio, e quando olhei, eis um buraco na parede. Então, ó, Ezequiel sai da Babilônia, vem aqui até a entrada, Deus manda ele olhar e ele vê aqui a imagem dos ciúmes, o culto a Azerá. Aí depois Deus conduz ele aqui, ó, até a porta do átrio, e ele vê um buraco aqui, ó. Ele vê um buraco aqui nessa região, que é o versículo 7. Vou ler o 8. Ó. Então ele me disse, filho do homem, cava a parede. E quando já tinha cavado a parede, eis ali uma porta. Então Deus mostra que tem um buraco, uma rotura, uma fenda ali na sua casa. E ele fala para o profeta, agora interage com a visão, profeta. Ó, vai lá, cava, põe suas mãos e cava. E assim, para cavar, para a gente ter essa interação no momento da visão espiritual, é muita oração, é muito jejum para alcançar esse nível sobrenatural. Isso nós chamamos da dimensão do espírito. Né? Uma coisa é Deus te mostrar,
Outra coisa é Deus interagir com você em meio à visão. Por quê? Porque às vezes Deus vai mostrar numa visão uma pessoa doente, uma pessoa com uma enfermidade. Amém. Você pega e vai orar pela pessoa. Mas se você tiver um nível profundo espiritual, Deus mostra, você interage durante a visão e em meio à visão você vai lá, bota a mão na pessoa e ela é curada. Sem você fisicamente precisar botar a mão. Às vezes a pessoa está longe. Você na visão interage e o milagre acontece. É um nível profético. É algo profundo, né? Que os profetas de hoje em dia têm que buscar. Esse aprofundamento. Tem outros que querem fazer na frente de todo mundo para aparecer, né? O que Ezequiel estava fazendo ali, ninguém via. Preste atenção nisso, hein? Então ele pega, Deus leva ele ali até aquele buraco e ele cava. E eu vou falar algo aqui, coisa interessante. Esse buraco, né, ele nos leva a uma porta secreta no templo, que dava para essas câmaras dos sacerdotes. Porque o sacerdote vinha aqui no altar de holocausto, ele se sujava com o sangue do sacrifício, passava na bacia, se lavava, vinha nas câmaras para trocar de roupa e entrar para ministrar, tá? Então, tinha ali uma porta secreta que levava para essa câmara dos sacerdotes. E ali era o lugar das maiores abominações da nação de Israel, onde um grupo de homens secretamente ia prestar cultos, coisas terríveis. Isso é um tipo hoje dos nossos dias atuais, quando homens se curvam diante dos seus próprios planos, diante daquilo que ele quer fazer. Sou dono do meu nariz, vou fazer do meu jeito. Deus não está vendo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E vamos continuar lendo aqui. Então, ele diz, filho do homem, cava a parede. Quando já tiver cavado a parede, eis ali uma porta. Então ele me diz, entra e contempla as pérfidas abominações que fazem aqui. Ó. Agora nós vamos entrar no segundo nível de abominação. Culto ao Zerá, primeiro. Agora vamos entrar no segundo nível. Porque um abismo chama outro abismo. Só vai piorando a coisa. Então aqui nesse primeiro, você vê imoralidade sexual, com comidas oferecidas a ídolos, fala da gula, da comilança, da bebelância, né? Agora nós estamos entrando nas câmaras, nós estamos entrando num lugar sagrado. Ali estava a porta ainda. Agora nós já ultrapassamos o átrio, passamos pelo sacrifício de Jesus, a pessoa já aceitou Jesus, já passamos pela bacia de bronze, ela já foi batizada nas águas, agora ela está entrando nas câmaras dos sacerdotes, se preparando para chegar na ceia do Senhor, na mesa, passar pelo incenso e ser cheio do Espírito Santo no candelabro. Então vamos continuar aqui. Versículo 10. Entrei, pois, e observei. E eis que ali estavam todas as formas abomináveis de répteis e animais imundos, e todos os ídolos da casa de Israel representados em toda a parede ao redor. Então, aqui nas câmaras, né, tinham animais imundos. Como que você sabe que é animal imundo? Quando você vai lá para Êxodo, você vai ver Deus falando dos animais que são puros, que podem até ser comidos, e dos animais impuros. Então ele está falando, aqui nessa câmara, eles desenharam animais. Eles desenharam animais imundos e os ídolos que Israel se prostravam. Então aqui, nessas câmaras, tinha os animais. Animais. E o que é isso? Isso é chamado de zoolatria. Zoolatria. Então eles estavam ali fazendo zoolatria, né? Então, animais desenhados aqui nas câmaras, e eles estavam prestando um culto chamado de zoolatria, uma forma de adoração. Adoração a quê? Adoração a animais. Zoô, né? Já ouviu falar? Zoológico, a animais. E isso ainda existe nos nossos dias. Isso fazia parte da cultura egípcia. Na cultura egípcia, você vê muitos animais sendo adorados, escaravelho, rã, bois e vários, inúmeros. Isso está até registrado na Bíblia. Porém,
Porém, na nossa cultura hoje, muito forte essa zoolatria, nós conseguimos ver isso na Índia. A vaca é um animal sagrado, é adorado por eles, além de outros. No Japão, eles adoram macacos, né? Nós temos a China, cachorro e vários outros animais. O Egito continua sendo um centro de zoolatria. E se nós formos aplicar, né, nos nossos dias isso mais especificamente, nós vamos ver também, né, nos nossos dias, um culto aos pets. Pets, animais, gatinho, cachorro, passarinho, peixinho. As pessoas adorando, fazendo zoolatria, adorando aos animais em detrimento de Deus. Ou seja, ela passa mais tempo com os animais do que com Deus. Ela investe mais dinheiro nos animais do que no reino de Deus. Elas dão mais valor e atenção aos animais do que a Deus, do que a igreja. Eu já tive caso da pessoa falar que não ia na igreja porque não tinha com quem deixar o cachorrinho. Ainda perguntou se o cachorrinho podia entrar no culto. Lógico que não. O culto é para Deus, ali são pessoas. No culto que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, não podia, o animal entrava para morrer. Né? Então as pessoas dão mais valor aos animais hoje do que a Deus, do que aos familiares, do que ao ser humano. Então, isso acontece, essa zoolatria acontece nos nossos dias, quando se coloca Deus em segundo lugar, coloca um animal no lugar de Deus. Isso às vezes é feito de forma inconsciente, mas é feita. É feita. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ali, eles estavam dentro das câmaras, num lugar sagradíssimo, cultuando a essas imagens de animais que estavam desenhadas na parede. No lugar de se adorar a Deus, eles estavam adorando as imagens de animais. Então esse é um culto que existe hoje, muito forte na cultura oriental, em países orientais, principalmente lá no Oriente Médio, na Ásia, e também é feito nos nossos dias, até mesmo no meio da igreja, quando os animais tomam o lugar de Deus. Então, né, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, continuando aqui. Além disso, ele falava, além dos animais impuros, imundos, havia todos os ídolos da casa de Israel. E o que eram esses ídolos da casa de Israel? Eram figuras pornográficas, que serviam de inspiração para mulheres e homens, né, que invadiram ali a casa de Deus para trazer a imoralidade sexual, porque o povo de Israel, já contaminado com os deuses, desde quando saiu do Egito, lá em Atos capítulo 7, Estevão nos dá uma aula de história bíblica e fala, né, até mesmo antes do Egito, quando saíram da casa de Labão, Jacó e seus filhos, carregaram os deuses daquela região, foram para o Egito, acumularam ali essas entidades demoníacas adoradas pelos egípcios e carregaram até os dias ali de Ezequiel, diz Estevão. Eles estavam ali carregando essa cultura pagã com eles. E nessa cultura pagã tinha imoralidade sexual. Então tinham imagens. Se você procurar aí na internet sobre Zerá, você vai ver o obelisco, você vai ver a árvore, você vai ver a imagem de um ser que parece um homem com chifre e com pênis pendurado. Porque era a imagem da idolatria, da imoralidade sexual que era adorado, feito com cultos pagãos, com rituais sexuais. Por isso que a Bíblia fala de prostitutas cultuais, tá? Isso tudo nas câmaras, dentro do lugar sagrado. Não era no átrio. Eles já tinham entrado ali no lugar santo. Isso é terrível. Isso aqui está dentro do templo já. Então, muito cuidado com isso. Então, vamos continuar aqui, né? Versículo 11. E estavam em pé, diante das imagens, 70 homens dentre os anciões da casa de Israel, entre os quais se achava Jazanias, filho de Safã, e cada um deles tinha um incensário na sua mão, dos quais subia uma densa nuvem do incenso. Isso é a mesma coisa que acontece
com os filhos de Arão, que morreram ao entrar oferecendo fogo estranho, e com os de Coré, que se rebelaram contra Moisés, cada um com seu incensário, que foram engolidos pela terra. Ou seja, eles estavam ali nas câmaras, dentro da casa do Senhor, com incenso, oferecendo fogo estranho e adorando essas imagens de animais e realizando rituais pagãos de imoralidade sexual e assim vai. Coisa terrível diante dos olhos de Deus. E outro detalhe, aqui a gente entra nos príncipes, nos juízes da terra, porque ele está se referindo a 70 anciões, e esses 70 anciões, eles foram comissionados, lá em número 11, 25, eles foram comissionados, separados por Deus, para receber da unção do Espírito que estava sobre Moisés na vida deles. Era para eles ministrarem esses 70 anciões debaixo da unção do Espírito. E agora eles se corrompem e eles se prostituem. Esses 70 anciões, também na cultura judaica, eles formavam um sinédrio, que era o posto mais alto ali da religião judaica. Ou seja, os líderes do povo, os príncipes, os juízes, eles se corromperam dentro da casa do Senhor. Olha que coisa terrível, terrível. E continuando ainda, esse é o segundo nível, tá? Nós temos o primeiro nível aqui, que é o culto a Zerá. Agora nós estamos no segundo nível aqui, nas câmaras, de abominação terrível. Eu só estou aumentando o nível da desgraça aqui que Deus fala. Então, verso 12. Então ele me disse, filho do homem, viste o que fazem os anciões da casa de Israel em secreto, cada um em sua câmara, cheia de imagens. Pois eles dizem, o Senhor Jeová não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ou seja, quando Nabucodonosor vem, sitia, e eles sentem o perigo, agora acabou, é uma desgraça só, eu vou resumir. O que o pessoal começa a fazer aqui dentro, tá? Do capítulo 8, né? Que nós vamos ver aqui 4 tipos de adorações. Tem a Zerá, tem essa zoolatria nas câmaras, nós vamos ver as mulheres adorando a Tamuz e vamos ver aqueles 25 homens adorando o sol. Eles começam a apelar para os deuses do Egito e da própria Babilônia. Eles saem fora de Deus, não adoram mais a Deus, não confiam mais em Deus, e agora eles vão colocar a sua esperança nos deuses do Egito, que Deus já tinha destruído, subjugado, e nos da Babilônia, que Deus ainda vai destruir. Olha que coisa terrível, ou seja, eu não estou bem na igreja, aconteceu algo ruim comigo, estamos orando, não funciona, então agora eu vou apelar, eu vou buscar agora outras entidades para me ajudar, vamos assim falar, né? Eu vou sair da igreja, agora eu vou lá para o espiritismo, vou lá para o candomblé, né? Às vezes eu fico nos dois, eu já conheci crente que saía do culto sexta-feira à noite e ia pro candomblé. E assim, normal. Não era um só não, era quase uma igreja toda que ia, inclusive o pastor. Né? Tava aqui cheio do Espírito Santo, ia para lá falar em línguas, rodar, bater tambor e tudo mais. Né? Nada contra. Cada um tem sua escolha. Mas era o que acontecia na época de Ezequiel. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus demorou para agir na visão deles, vamos falar assim, na nossa, o milagre não está acontecendo, vai buscar o socorro, o refúgio em outro canto, e não é assim que funciona com Deus, não. Isso é terrível. Então vamos continuar aqui, né? Versículo 13. E também me disse, ainda haverás abominação maiores que eles estão fazendo. Vamos para o terceiro nível? Terrível, hein? Então você saiu do culto imoral ali, de Azerá, agora você passou pela zoolatria, e agora nós vamos entrar num outro nível, que é o terceiro, versículo 14 e 15. Então levou-me à entrada do portão da casa do Senhor Jeová, que dava para o norte, e eis que ali estavam as mulheres que choravam por Tamuz. E ele me disse, viste isso, filho do homem? Ainda tornará a abominação maior do que essa, tem coisa pior. Então vamos lá, ó. Então Deus tira ele da Babilônia em espírito, traz ele aqui para a porta, manda ele olhar para o culto da imagem dos ciúmes. Leva ele aqui até a brecha, ele cava e vê uma porta secreta que dá para as câmaras.
dos sacerdotes, onde os anciões estavam fazendo a zoolatria, o culto aos animais, em secreto, escondido. Aí Deus pega ele agora e leva ele aqui de novo, ó. Então levou-me à entrada do portão da casa do Senhor, ó, portão da casa do Senhor, que dava para o norte, né, virado aqui para o norte. E eis que ali estavam as mulheres que choravam por Tamuz. Então eu botei aqui embaixo, ó, terceiro nível, as mulheres que choravam por Tamuz. Então aqui nós temos as mulheres chorando por Tamuz. E o que é esse culto, essa adoração? Esse Tamuz, ele era considerado o deus da fertilidade, da terra. Então, e havia uma tradição falando o seguinte, que por 6 meses, esse deus, ele morria. Ele ficava morto por 6 meses. Depois dele ficar morto por 6 meses, ele ressuscitava. Enquanto ele estava morto 6 meses, havia seca na terra. Quando ele ressuscitava, haviam chuvas, fertilidade e colheita. No livro aqui, A Justiça Divina, na página 13, ele traz aqui o calendário religioso e o calendário civil, né? Comparando o calendário hebraico com o civil. E nós vemos aqui, ó, no quarto mês, que representa junho e julho, no calendário judaico, esse quarto mês, ele é chamado de Tamuz. Olha que coisa terrível. Foi tão forte esse sincretismo, essa cultura desse Deus que era adorado na Mesopotâmia pelos babilônios, que ele se impregnou tanto no meio do povo de Israel, que ele acabou entrando no calendário judaico. Olha que coisa terrível, está carregando o nome de uma entidade demoníaca no calendário judaico. Você vê como estão cheios do Espírito Santo. E essas mulheres estavam à porta ali da casa do templo, chorando. E tem outra conotação que eu quero trazer para vocês, que está aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, para vocês verem o que aconteceu. Não é só o choro, não é só o choro que tinha. 1 Samuel 2, 22. Eli já era muito ancião e sabia tudo que seus filhos faziam a todo Israel. E como se deitavam com as mulheres que se agrupavam para servir na entrada do tabernáculo de reunião. Ou seja, está aqui, ó, né? Entrada do tabernáculo de reunião, ou seja, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, onde as mulheres aqui ficavam servindo. O que elas serviam? A Tamuz. Elas choravam, eram as carpideiras de Israel, elas choravam. Porém, elas tinham relação sexual com os sacerdotes, com os filhos de Eli. E outras coisas abomináveis que vinham a acontecer ali. Então, só para a gente ver. E isso aqui também, nos nossos dias, é algo terrível. Por quê? Presta atenção, hein? Por quê? Essa adoração das mulheres a Tamuz aponta para algo que acontece nos nossos dias. Por quê? Essa Tamuz é uma divindade falsa, né? Que representa a vaidade feminina. Se você for olhar na cultura, na história, né? Ela representa a vaidade feminina. E hoje nós vemos mulheres dentro da casa de Deus, né? Se entregando totalmente à vaidade, ao culto ao corpo, ao culto à sua imagem. E isso leva a coisas terríveis diante de Deus. Por isso que você vê o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo dando conselhos, que as mulheres têm que ser simples, né? Não pode se emperiquitar muito, não pode mostrar o corpo, não pode ter aquela imagem sensual, porque quando ela tem essa imagem sensual, ela está prestando culto a Azerá e a Tamuz. E a outras entidades que eram adoradas ali nas câmaras do sacerdote. Então, essa questão de vaidade, sensualidade, da imagem, do culto ao corpo, é coisa que já estava ali previsto na Bíblia, que levou à destruição do templo e da cidade, do povo de Israel, levando eles cativo para a Babilônia. Então, essa
vão falar assim, essa forma de adorar Tammuz, né, que fala do choro, mas fala também da prostituição à porta da casa do Senhor, fala da vaidade. Isso destrói tudo que você pode pensar. Lembra que nós estamos falando de nível. Primeiro nível, culto a Zerá. Segundo nível, a zoolatria, os animais. Terceiro, a Tammuz. Então, o culto a Tammuz é pior do que a zoolatria, é pior do que o culto a Zerá. Olha que o culto a Zerá tinha ritual sexual. Então, o culto a Tammuz tinha ritual sexual. Eles confiavam em Tammuz para a fertilidade. E neste culto aqui, as mulheres se postavam ali, tinha uma posição sensual para atrair os sacerdotes, os príncipes e o povo para se prostituir com elas, prostitutas cultuais, como diz a Bíblia. Então nós vamos continuar. Ainda tem um nível ainda, terrível, terrível, terrível. Então, no verso 16, e levou-me ao átrio interior da casa do Senhor Jeová. E eis que achava diante da porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, com os rostos virados para o oriente, e adoravam o sol. E ele me disse, viste isso, ó filho do homem? É de pouca importância para a casa de Judá, que se cometam as abominações que tu tens visto aqui, enchendo a terra de violência e provocando ainda mais a minha ira, e até elevam o ramo às suas narinas. Por isso eu também os tratarei com furor. Os meus olhos não se compadecerão e não terei misericórdia, ainda que clamem aos meus ouvidos com voz forte, contudo não os ouvirei. Então agora, ó, ele está falando, né? Vamos lá. Entre o pórtico e o altar. Levou entre o pórtico e o altar. Entre o pórtico e o altar aqui, tinha 25 homens. Né? Eu vou fazer um desenho aqui. Não tá muito bonito não, mas... Tinham 25 homens aqui. 25 homens. Aqui, ó. Esse monte de cabecinha aqui, ó. Tinha 25 homens entre o pórtico e o altar, adorando ao sol. 25 homens, virados aqui em direção ao sol, prostrados, adorando ao sol, de costas para o templo, de costas para o lugar santíssimo, de costas para a presença de Deus, de costa para a aliança, para o concerto, para a arca de Deus, de costas para o Espírito Santo, o candelabro, de costa para a comunhão com os irmãos na mesa, de costas para o altar do incenso. Ou seja, eles estavam de costas para o pão, para, né, o Espírito Santo aqui, para a oração, para a adoração e para a presença de Deus. Isso acontece muito nos nossos meios. Isso era um culto também de adoração egípcio, babilônico, porém eles estão virando as costas para a comunhão com os irmãos. Eles estão virando as costas para ser cheios do Espírito Santo. Eles estão virando as costas para a oração. Eles estão virando as costas para a verdadeira adoração. Eles estão virando as costas para a presença de Deus. Tá entendendo que isso pode ocorrer nos nossos dias? Não estou falando que ocorre não, tá? Mas pode ocorrer. As pessoas não querem saber de orar. As pessoas não querem saber de serem cheias do Espírito Santo estando na casa do Senhor. As pessoas não têm comunhão com os irmãos, vira a cara, não fala com o outro, tem raivinha, tem birra. As pessoas não buscam carregar a presença de Deus. Elas viram as costas para a lei do Senhor, para a palavra de Deus. Ela não cumpre os mandamentos do Senhor. E essa é a maior abominação de todas que foram vistas aqui, do primeiro nível aqui com culto a Zerá, no segundo com a zoolatria, no terceiro com o culto a Tammuz, e agora esse quarto, onde eles viram as costas para Deus. Ó, presta atenção, hein? Eles estão aqui, ó, de costas para o templo, virados para o sol. Porém, eles estão entre a porta e o altar. Eles não estão virando as costas para o sacrifício de Jesus, porque Jesus é sacrificado aqui. Eles não estão, eles são crentes. Eles creem em Jesus. Estão na igreja, carrega a Bíblia embaixo do braço. Porém, quando fala do sol, se você for lá para o livro de Eclesiastes e dar uma lida nele lá, você vai ver
que as coisas que estão debaixo do sol são mais importantes para os homens do que outras coisas. É aquilo que ele chama de vaidade das vaidades. Ou seja, o trabalho que é enfadonho é mais importante que Deus. Então eu me dedico mais ao trabalho do que a Deus. O muito estudar, que ele fala lá no finalzinho, né? O muito ler livros, que ele fala no finalzinho de Eclesiastes, é mais importante do que Deus. Ele está falando, as coisas dessa vida são mais importantes. Você não deixou de ser crente, você não deixou de crer em Jesus, você está indo no culto, você está na igreja. Porém, você está de costas, você está virando as costas para a comunhão com os irmãos, você está virando as costas para a oração, você está virando as costas para os dons do Espírito, para os frutos do Espírito que está no candelabro, você está virando as costas para a presença do Senhor, para o concerto, para a aliança. Então, eles estão de costas, eles creem em Jesus, eles passaram pelo batismo. Porém, eles não entram. Eles viram as costas para a comunhão dos irmãos na mesa. Eles viram as costas para os frutos e os dons do Espírito aqui, no candelabro. Eles viram as costas para uma vida de oração e jejum no altar de incenso. E eles viram as costas para a presença de Deus. Aqui dentro ficava o maná, o alimento celestial. Eles viram as costas. Aqui dentro ficavam as tábuas da lei. Eles viram as costas para a palavra do Senhor. Essa é a maior de todas as abominações, que vai levar o povo à violência. Então, o pecado aqui dos príncipes, dos sacerdotes, dessas mulheres que permitiram entrar no templo ali para se prostituírem, esse pessoal leva todo o povo, uma nação, à violência. É o que ele fala aqui, viste isso, filho do homem? É de pouca importância para a casa de Judá que se comentam as abominações que tu tem visto aqui, enchendo a terra de violência e provocando ainda mais a minha ira. Ou seja, esses pecados aqui, esse nível 1, 2, 3 e 4, vamos assim falar, trazem a ira de Deus sobre uma nação, sobre um povo. Esses pecados aqui trazem violência sobre a terra. Você vê alguns locais, algumas determinadas regiões, onde a violência, vamos falar assim, é mais acentuada. Dá uma olhada para ver se isso não está acontecendo. Principalmente se o povo não está virando as costas para a comunhão, para a oração, para o jejum, para os dons do Espírito, para a presença e para a palavra de Deus. Que se eles estiverem virando as costas, a violência vai vir sobre a terra. Se eles estiverem adorando animais, colocando animais no lugar de Deus, animais mais importantes que o ser humano, do que Deus, se estiverem ali, se prostituindo, deixando a vaidade, a sensualidade falar mais alto, se estiverem ali de frente para a pornografia, para o culto a Zerá, colocando essas imagens diante dos olhos, essas coisas, porque é assim, vamos de novo, presta atenção. Isso aqui é o templo. O templo ele tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Então eu tenho corpo, alma e espírito. Então eu tenho uma prostituição que começa aqui no corpo, os olhos todos podiam ver. Eu tenho uma prostituição aqui dentro da câmara, que vai da alma pro espírito. E eu tenho aqui algo acentuado, ainda mais no átrio de prostituição, ou seja, eu estou corrompendo corpo, alma e espírito. Por isso que a ira vem e há violência, há uma destruição, porque o próprio homem está destruindo corpo, alma e espírito, passando coisas diante dos seus olhos que vão influenciar na sua mente, afetando a sua vida espiritual e destruindo o seu corpo, tanto por dentro como por fora, com enfermidades. Às vezes começa ali com depressão, com doenças na alma, raízes de amargura, e isso aqui vai gerando câncer internamente, corpo, alma e espírito, vai gerando câncer, vai gerando feridas, vai gerando problemas do estômago, na coluna, na estrutura toda. Essa é a violência que vem sobre o nosso corpo. Por quê? Porque, esse é o templo, corpo, alma e espírito. Nós somos templo de habitação do Espírito Santo. Nós podemos nos destruir, invocar a ira de Deus quando nós adoramos a Zerá, vendo coisas que nós não deveríamos ver, quando nós estamos aqui no secreto, adorando a imagens, adorando coisas que desagradam a Deus, colocando coisas na frente de Deus,
Quando nós estamos aqui virando as costas, presta atenção, hein? Virando as costas para a comunhão, pelos frutos e dom do Espírito, para uma vida de oração, jejum, adoração, para a presença e a palavra de Deus, quando vira as costas, quando eu estou aqui deixando a vaidade desta vida falar mais alto, eu estou me destruindo meu corpo, minha alma e meu espírito. Ou seja, essa mensagem no capítulo 8 de Ezequiel, ela é atualizadíssima. Serve tanto para nós individualmente, porque às vezes tem câmaras dentro de nós que nós estamos em pecado secreto, ninguém sabe. Você tem um pecado que você carrega com você, ele está numa câmara. É um pecado que está em secreto. Às vezes você acha que nem Deus está vendo, você está ali pecando, está tudo certo, né? E não, às vezes você está ali, existe a câmara da mentira. Você está ali carregando uma mentirazinha, acha que ninguém vai ter problema, tá lá. Isso é um culto. Ah, você está ali preso na pornografia, isso é uma câmara. Você está ali, está preso, ninguém está vendo, está no secreto, mas Deus está. E às vezes Deus está levando o profeta em espírito para ver, no momento que você está ali pecando, ele está vendo. Tem que tomar muito cuidado. Existem câmaras de rejeição, câmaras de abuso, de falta de perdão. Existem várias câmaras. Cada um na sua câmara, diz aqui a palavra. Cada um tem uma câmara que precisa ser purificada, precisa ser limpa. Nós vemos a mensagem lá que Tobias, os parentes lá levaram os seus móveis e utensílios para dentro das câmaras do templo. Aí foi necessário ali tirar aquilo, purificar o templo. E nós temos que tirar toda essa idolatria, zolatria, vaidades que estão dentro de nós, para que o templo seja um local habitável pelo Espírito Santo, enquanto a glória está ainda aqui, enquanto ainda a igreja não foi arrebatada, porque depois a violência vai vir e vai destruir. Essa violência chama grande tribulação. Não vai ter para onde correr, vai ser terrível, ele não vai desviar. Por isso eu também os tratarei com furor. Os meus olhos não se compadecerão e não terei misericórdia. E ainda que clame aos meus ouvidos com voz forte, contudo não os ouvirei. Está falando da grande tribulação. Então o capítulo 8 é o momento que a igreja está passando, que existe duas igrejas, a igreja fiel e a infiel. A igreja fiel está purificada. A igreja infiel está aqui com problemas no átrio, no lugar santo, lugar santíssimo. Ela está cultuando Azerá, ela está cultuando zolatria, ela está cultuando a Tammuz, ela está virando as costas para Deus, cultuando o sol, as coisas dessa vida. Ela não confia em Deus, ela confia nos deuses egípcios e babilônios. Confia em outra coisa. Confia no plano de saúde, confia na rescisão, confia no salário no final do mês, confia no parente que tem dinheiro, confia em tudo, menos em Deus. Então essa igreja ela tem que ser purificada, porque aqui nós estamos falando de quem está dentro do templo. Então essa mensagem do capítulo 8 de Ezequiel é muito forte para as nossas vidas, né, que nós possamos meditar, limpar as câmaras e deixar assim aquilo que Deus estabeleceu do jeito que Ele estabeleceu, que nós não venhamos a mudar e colocar nada no lugar de Deus. Então essa é a nossa aula, que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.